Vamos dar sequência agora à segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Estamos tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Band News FM, Soninha Francini, candidata do PPS. Bom dia, Soninha. Bom dia, prazer é todo meu. Soninha, agora há pouco vimos a Raquel Ronick falando dessa dificuldade que as pessoas têm para escolher o vereador. Muita gente não sabe em que votar. Você abordou um pouco isso na sua campanha. Por que é tão complicado assim escolher um candidato, hein? Bom, para começar, porque as pessoas nem sabem o que é um vereador. E não sabem porque ninguém ensina. A gente aprende na escola como é que se reproduzem as angiospermas, mas não aprende o que é uma Câmara Municipal, como ela funciona, como é que é a tramitação dos projetos. Então começa daí, você não sabe exatamente nem o que você está escolhendo. São mais de 1000 candidatos. E muitos dos candidatos também não sabem exatamente o que está ao alcance deles. Além dos que realmente prometem o que sabem que não deveriam prometer, alguns realmente se comprometem com algumas ações que fogem completamente ao alcance de uma Câmara Municipal. Então é muito complicado. A gente tem que começar explicando para as pessoas o que é o Poder Legislativo, quais são as atribuições dos 55 vereadores da capital, por exemplo. E é fácil ser vereador em São Paulo? Você consegue aprovar todas as ideias que tem? Mas de jeito nenhum, é dificílimo, mas o que foi mais surpreendente para mim é que não é difícil você aprovar um projeto, porque as pessoas naturalmente têm ideias diferentes e têm visões diferentes sobre os problemas da cidade. Vou dar um exemplo sobre o trânsito, né, que está super em pauta. Alguns vereadores já propuseram lá na Câmara acabar com o rodízio de automóveis. Enquanto outros vereadores propuseram estender o rodízio de automóveis, ou seja, são duas visões diferentes sobre o mesmo problema. Mas não é isso que dificulta a aprovação de projetos. Na verdade, os projetos só entram em pauta para serem votados, apreciados pelos vereadores em plenário, depois da realização de um acordo em que se garanta, por exemplo, que todos os vereadores serão contemplados igualmente. Então tem um critério que eu discuto muito, mas os vereadores estão de acordo, quase todos. Tem um critério de igualdade entre os autores, que eu acho absolutamente inadequado. Se nossa consciência, impossível você escolherá um dentre os seus 10 e eu apresentarei um também e os dois serão aprovados. Candidata, você desculpe interromper, Barão, falou sobre os conchavos e sobre as barreiras que envolvem a aprovação de projetos. Sofreu algum tipo de represália por lá ou o assunto passou ao largo entre os colegas? Não, já é a segunda ocasião em que representam contra mim na corregedoria. Da primeira vez eu dei uma entrevista para uma revista semanal dizendo que as pessoas sabem que a política tem um problema da corrupção. Mas esse não é o único problema da política. Na verdade, esse costume do parlamento, dos parlamentos todos, para mim, é um problema também. Essa coisa da reciprocidade, sabe? Eu voto no seu projeto, se você também votar no meu. Eu acho isso um absurdo. Nessa ocasião, eu fui interpelada lá na Câmara por ter dito que a política tem corrupção. Que ser vereador é muito difícil porque a corrupção é só um dos problemas da política. Então, alguns colegas disseram, bom, então se a corrupção é um problema, você tem o dever de denunciar os corruptos. Caso contrário, você estará deixando de exercer o seu dever, etc. Então eu falei, bom, mas então fui só eu que descobri que a política tem corrupção, de várias formas, com várias distorções. E agora eu fui de novo interpelada por ter dito que os projetos sempre são aprovados mediante a realização de algum tipo de acordo, que pode ser um acordo em bases republicanas ou pode não ser. Nenhuma novidade nisso. Não estou falando só da Câmara Municipal, estou falando de todos os parlamentos em todos os níveis, estadual e federal. E hoje eu vou, diante do relator do meu processo na corregedoria, vou ter de explicar essas declarações. É muito legal, depois de uma conversa mais aprofundada, as pessoas dizerem, puxa... claro que não é agradável dizer você saber que não esperavam nada de mim. Né? Olha, você é muito mais inteligente do que eu pensava. Muito obrigada. Lamento pelo que você pensava de mim antes, mas fico feliz de saber que você mudou de opinião a meu respeito. Estraga, quem foi que disse que se muda piora? Quem foi que disse que mulher não pode e que você não pode mudar isso agora?